Olá, meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor a todos, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite, dependendo do horário que você vai assistir esse vídeo. Tudo bem com vocês? Eu fico muito feliz de estar de volta. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que diz respeito aos últimos acontecimentos, a guerra da Ucrânia com a Rússia, o que isso vai desencadear. Por que essa guerra está acontecendo? Que ligação essa guerra tem com os últimos dias, com a Terceira Guerra Mundial que está sendo proposta, com o anticristo, com o início do reino da besta, com a igreja sendo arrebatada? Bom, eu vou explicar tudo isso para vocês hoje, certo? Nós vamos falar a respeito do texto que diz em Apocalipse capítulo 2, versículo 9 e Apocalipse capítulo 3, versículo 9, que fala a respeito da sinagoga de Satanás. Quem é a sinagoga de Satanás? Quem são esses? Nós vamos ver tudo isso hoje, tá? Eu vou ler para vocês primeiramente Apocalipse capítulo 2, versículo 9 e 3, 9, para a gente poder falar a respeito do assunto. Então vamos para o 2, 9. Conheça a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Agora o 3, 9. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Quando na revelação de Apocalipse, que a revelação de Apocalipse, na realidade a palavra Apocalipse significa revelação de Jesus Cristo, ou Apocalipse de Jesus Cristo, que o Senhor Jesus deu a João na ilha de Patmos para falar dos últimos dias e dos acontecimentos que se seguiriam nos últimos dias, nos últimos momentos da igreja na terra e nos últimos momentos onde o Senhor Jesus viria, certo? Quando ele deixou isso escrito, que existiriam aqueles que se declarariam judeus e não seriam, antes seriam a sinagoga de Satanás, isso significa que existe sim um povo que se denomina judeu e não é, mas mente. E é a sinagoga de Satanás. Por que sinagoga de Satanás? Sinagoga é a igreja dos judeus, né? Onde eles se reúnem para poder fazer as suas reuniões, ler a Torá, né? E nós vamos falar a respeito disso hoje. Certo? Então vamos prosseguir, gente. Para a gente poder falar de tudo isso aqui, a gente vai lá para Ezequiel agora, capítulo 38. A gente precisa saber quem é essa sinagoga de Satanás e da onde se fundamentou isso. Então nós vamos para Ezequiel 38, que a gente vai saber de tudo isso hoje mediante a palavra do Senhor Deus. Nós vamos examinar as escrituras. Eu não vou falar para vocês de achismo, mas eu vou mostrar para vocês, mediante a palavra e mediante aos acontecimentos históricos, o que é exatamente o que está acontecendo nesses últimos dias. Então vamos lá. Profecia contra Gog. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. Então a gente vê aqui que está sendo profetizado contra alguém, que no caso aqui é esse Gog, o personagem aqui da história que está sendo falado, contra quem está sendo profetizado é Gog. Gog da terra de Magog, príncipe de Meseque e Tubal. E aí vem, mais embaixo aqui vai falar: assim diz o Senhor Deus, eis que sou contra ti, ó Gog, príncipe de Meseque e Tubal, fatiei que te volvas e porei anzóis no teu queixo e te levarei a ti e todo o teu exército, cavalos, cavaleiros e todos vestidos de armamento completo, grande multidão, com pavês, escudo e punhado com espada. Então a gente está vendo que aqui é uma guerra. Esse Gog vai ser levado por Deus para algum lugar, que no caso aqui a descrição é bem específica, né? Em Ezequiel 38, que é contra Israel, para guerrear com esses povos todos juntamente com eles, fazendo parte do seu exército, certo? Mas quem é esse povo? E quem é esse Gog? Primeiramente, eu já fiz uma live falando a respeito disso. Uma live que está no meu canal, que chama-se A Última Batalha, de onde virá o anticristo. Mas só que eu falei, digamos assim, superficialmente sobre esse assunto, porque eu precisava mostrar quem seria Gog e precisava mostrar aonde seria a última batalha e o povo que estaria ligado. Nessa live eu explico bem claramente que Gog
é o anticristo. Eu sei que muitos vão discordar de mim, mas vocês vão ver aonde eu quero chegar. Quem já assistiu a minha live, talvez já entenda o que eu estou falando, mas quem não assistiu ainda, quiser ir lá no canal assistir, gente, fique à vontade. Mas aqui também eu vou explicar para vocês que sim, mediante a palavra de Deus, Gog é o anticristo. Gog, anticristo da terra de Magog. Existem muitas palavras, existem muitas pregações que eu já ouvi a respeito de Gog e Magog, e eu sempre ouvi em várias pregações a interpretação de que Magog seria a Rússia. E eu sempre ouvi que Gog seria algum general russo que invadiria Israel nos últimos dias, mas não sendo o anticristo, não sendo a batalha do anticristo, a batalha que é conhecida como Batalha do Armagedon, mas que na realidade ela não acontece bem ali no Armagedon, né? Mas eu não vou falar sobre isso agora, falei sobre isso na outra live. Só que essa guerra aqui, ela é sempre pregada como algo que acontece antes, mas não. Gog é o anticristo e a gente vai ver, eu vou explicar para vocês exatamente tudo direitinho para vocês entenderem o que eu estou falando, certo? Agora, especificamente, a respeito de que Gog é o anticristo, quem quiser ter certeza de tudo que eu expliquei na Bíblia, porque aí eu mostrei várias passagens de vários profetas explicando sim que Gog é o anticristo, vai assistir essa live que eu estou falando para vocês, a última batalha, tá bom? De onde virá o anticristo. Mas aqui hoje a gente vai se atentar aos acontecimentos que estão acontecendo nesses últimos dias agora que a gente está vendo a respeito da guerra. Então vamos lá. Gog da terra de Magog. Vamos lá para Gênesis no capítulo 10 para a gente ver quem é esse povo todo que está sendo citado aqui, né? Magog, Gomer, Meseque, Tubal e companhia limitada. Quem são esse povo? Bom, vamos lá. São esses a geração dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Então a gente vai falar dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, que foram aqueles que povoaram a terra depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer. Então a gente já achou um personagem lá da guerra, Gomer. Magog também é um dos filhos de Jafé. Madai, Javã, Tubal, Meseque, Tiras. Aí tem aqui os filhos de Gomer, são Askenaz, Rifate e Togarma. Togarma também está lá. Askenaz, gente, eu também quero que você grave esse nome aqui, porque eu vou falar a respeito disso. E na realidade, toda a explicação vai se fundamentar a respeito desse filho de Gomer aqui, Askenaz. Mas preste atenção nos nomes que estão lá. Togarma, nós achamos aqui. Vamos continuar aqui para a gente achar só os nomes que estão lá. E dos filhos de Cã, Cuxi e Puti, Misraim e Canaã. Então a gente já viu aqui que todas aquelas pessoas citadas ali, eles são descendentes dos filhos de Noé. Ou seja, ali está se falando que aqueles nomes estão representando os povos que descenderam desses que eram os filhos e netos e bisnetos dos filhos de Noé, de Sem, de Cã e de Jafé. Mas por que a Bíblia toca nesse assunto e como um mapa, porque é assim que Deus faz na palavra, ele mostra para nós como um mapa, ele vai nos dando diretrizes do porquê aquela pessoa está sendo citada com aquele nome, da onde que vem, da onde não vem. Então a gente agora vai abrir o mapa aqui para a gente poder entender. Só um minutinho. Primeiramente, eu quero mostrar para vocês de onde que descendeu, aonde que o povo que depois que desceu no dilúvio ficou. Só um minutinho, vamos lá. Aqui eu vou voltar para Ezequiel, porque a gente vai ler Ezequiel de novo. Ficar mais fácil, né? Então vamos lá. Aqui. Aonde é esse lugar? Aqui, ó. Aqui embaixo está escrito aqui, ó. Monte Ararat. Onde é o Monte Ararat? Tem até aqui uma imagem do Monte Ararat. Ele é um monte muito alto. Pode ver até que ele está coberto de neve aqui. Uma fotinha pequena, tá vendo? Vamos ver se dá para mim aumentar para vocês verem. Ah, não. Pera aí, só um minutinho. Aqui. Eu vou aumentar aqui para vocês verem. Aqui, pronto. Ó, Monte Ararat. Aqui, ele está coberto de neve, porque ele é um monte alto.
E onde que é esse Monte Ararat? Esse monte é onde a Arca de Noé parou, né? Depois que as águas do dilúvio começaram a descer. E foi nessa região aqui, ó, entre a Turquia, aqui tem alguns países, que é a Armênia, tem outros países aqui que eu sempre não, acho que é Romênia, Armênia. São países que fazem divisa com a Turquia aqui. E o Monte Ararat fica bem nessa região aqui da divisa, tá vendo? Aqui com a Turquia. E esses países que eu já vou citar o nome para vocês, que a gente vai falar sobre isso bastante hoje. Esse monte foi o monte onde eles desceram. Noé, a esposa dele, Sem, Cã, Jafé e as suas esposas. E daqui eles repovoaram a terra, certo? Esse lugar aqui, que tem essa aqui, ó. Aqui é o Mar Negro, aqui é o Mar Cáspio. Aliás, aqui é o Mar Cáspio, aqui é o Mar Negro. Acredito que é isso. A gente já vai abrir outro mapa. Aqui é a região chamada de Cáucaso. Aqui é a Ucrânia, aqui é a Rússia, aqui é o Cazaquistão, tá vendo aqui, ó? Que não tá com o nome, mas é o Cazaquistão. Eu vou colocar aqui para vocês outro, para vocês entenderem o que eu tô falando. Quer ver? Aqui, ó. Região conhecida como Cáucaso. Tá vendo aqui, ó? Aqui o Monte Ararat, aqui a Armênia, tá vendo? Geórgia aqui em cima. Ele fica entre a Turquia e a Armênia aqui, ó, tá vendo? Ó, o Monte Ararat, foi onde eles desceram. Aqui a Azerbaijão do lado, aqui o Irã, tá vendo o Irã? Aqui o Irã desce aqui por baixo do Mar Cáspio. Realmente, aqui é o Mar Negro e aqui é o Mar Cáspio. Aqui em cima é o Cazaquistão, aqui é a pontinha da Rússia que vai e sobe para o norte aqui em cima. Aqui é a Ucrânia, aqui é a Crimeia. Então nós estamos aqui nessa região, a Turquia, tá vendo aqui? Esse é o lugar que se chama Cáucaso. Então quando eu falar Cáucaso, você já sabe que ali é onde o povo, os filhos de Noé foram repovoar a terra. Daqui em diante eles começaram a repovoar a terra, nessa região aqui. Agora eu vou colocar para vocês aqui outra imagem, certo? Tudo explicadinho para vocês entenderem. Deixa eu fechar aqui, senão a imagem não abre. Só um minutinho. Aqui. Vamos entender agora a respeito do que a Bíblia fala em Ezequiel 38. Vamos lá. Aqui. As nações após o dilúvio. Então aqui tem um mapinha que está especificando para nós aonde se desenvolveram as nações que vieram descendentes de Sem, de Cã e de Jafé. Então aqui em cima no amarelinho são os descendentes de Jafé, que são a maioria citada na profecia de Ezequiel 38 e 39. Aqui são os descendentes de Sem, no verdinho. E aqui, no laranjinha, que pega essa parte aqui embaixo também, aqui são os descendentes de Cã. Então, Sem, Cã e Jafé. Jafé, Sem e Cã. Certo? Vamos entender o que significa isso daqui. Vou aumentar aqui para vocês. Acho que eu aumentei demais, gente. Só um minuto. Peraí. Primeiro eu vou mostrar para vocês. Então, Gog é o personagem que vem da onde? Da terra de Magog. Onde é essa terra de Magog? Aqui o Mar Cáspio, que eu mostrei para vocês. Aqui o Mar Negro. Aqui a Turquia. Aqui a Armênia, a divisão com a Turquia. Aí vem aqui os outros países que sobem aqui. É a descidinha que eu falei, mostrando no mapa do Cáucaso, que fica a Rússia, mas aqui na terra de Magog é o Cazaquistão. Aqui, Cazaquistão. Então, para começar, Magog não está na terra da Rússia, está na terra do Cazaquistão. Gomer está citado aqui na Ucrânia. Também pega um pedacinho aqui, ó, da Rússia. Gomer pega um pedacinho da Ucrânia e da Rússia, mas Magog não. Gomer, Magog, aí desce aqui para o lado daqui da Rússia. Askenaz. Askenaz é o filho de Gomer, certo? Provavelmente essa descendência aqui de Askenaz, ela tem alguma ligação com certeza com Gomer e com Magog. Vou provar para vocês por que eu estou falando isso, certo? Provavelmente Gomer se uniu aqui com, de repente, sobrinha, casou com alguém da família de Magog, teve aqui o filho chamado Askenaz. Ou então Askenaz, por sua vez, nasceu aqui de Gomer e de repente casou com uma filha da prima aqui,
filha de Magog, e fez aqui, fundamentando o povo. Eu estou dando para vocês teorias, mas com certeza existe uma ligação entre Gomer e Magog, e Askenaz e a descendência de Magog. Então vamos lá, o povo foi descendo, foi povoando a terra. Aqui está Meseque, aqui está Tubal, aqui está Togarma. Askenaz também, a população desceu aqui mais para baixo, o povo desceu aqui para a região da emenda aqui da Turquia, aqui é o Irã, com o Irã, tá vendo aqui? Aqui também tem um pouco de gente aqui de Askenaz, aqui tem um pouco de gente que se desenvolveu de Gomer. Então você vê que eles se dividiram. Mas por que eu estou mostrando esse mapa para vocês? Porque eu quero mostrar para vocês que terra de Magog, biblicamente falando, ou seja, a região de Magog desenvolveu sua família em primeiro momento, não é na Rússia. Aqui, ó, Cazaquistão. Mas mesmo assim, Cazaquistão. Eu vou abrir outro mapa aqui para vocês para mostrar, para vocês entenderem o que eu estou falando. Tem um mapinha aqui muito bom que mostra bem. Quer ver? Ó. Aqui, ó. Vocês prestaram atenção ali, né? Bem em cima do Mar Cáspio, aqui, ó. Mar Cáspio. Aqui, Cáspio. Cazaquistão. Lembra que eu mostrei para você? Aqui é a pontinha que desce da Rússia, aqui é a Ucrânia, aqui é Gomer. Aqui é Askenaz. Aqui Magog. Aqui Magog. Mas vamos continuar. O povo de Magog, ou seja, os descendentes de Magog, ficaram sendo conhecidos como os citas. Então aqui o pessoal que desceu aqui para a região do pezinho da Rússia aqui, que foi descendo aqui para baixo, que no caso aqui é a descendência de Askenaz, eles ficaram conhecidos como o povo cita. Entendeu? Eu vou ler para vocês aqui a respeito disso. Só um minutinho. Vou mostrar para vocês. Aqui. Ai, meu Deus, abri demais. Cismei hoje de citar. Aqui, ó. Vamos lá. Segundo a Bíblia, Askenaz foi o bisneto de Noé, neto de Jafé e filho mais velho de Gomer. A gente já viu isso, certo? Askenaz. Os descendentes de Askenaz, conforme a tradição, seriam os citas, que viviam nas proximidades do Monte Ararat e eram chamados de Ascuzá. Nas inscrições assírias, a região da Ascânia, na Anatólia, deriva seu nome desse grupo, que se acredita ter avançado até a Europa. Você vê que aqui está chamando os descendentes de Askenaz de Cita, mas eu vou ler outros lugares para vocês que diz que os descendentes de Magog eram conhecidos como os citas. Então vocês veem que a ligação é a mesma, mas eu vou mostrar para vocês. Na proximidade do Monte Ararat, e eram chamados de Ascuzas, tá? A região da Ascânia e da Anatólia deriva seu nome desse grupo, que se acredita ter avançado até a Europa, tá? Agora vocês vão prestar atenção nesse negócio aqui, ó. Contudo, os judeus askenazes não carregam este nome por serem descendentes dos Askenazes, mas sim por terem vivido nas terras do norte e leste da Europa durante a diáspora. Isso aqui é o que eles afirmam, certo? Mas eu vou mostrar para vocês que não é bem assim, certo? Então vamos lá. Vamos continuar. Eu vou abrir para vocês aqui outro mapinha. Aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é o Império da Grécia, o Império do Bronze, que era o Império Grego de Alexandre o Grande, que é citado em Daniel no capítulo 2, versículo 39, como sendo o leopardo com 4 asas. Está aqui até o desenhozinho dele. Mas ele também é citado em Daniel 3 como o bode. Até como é que fala? O combate que teve entre o carneiro e o bode, certo? É Daniel 3... Deixa eu só confirmar aqui para vocês, só um minutinho. Daniel 3,8. Eu vou ler para vocês Daniel 3,8 para vocês entenderem. Vamos lá. O que eu quero falar para vocês. Daniel
Aliás, é 8. Daniel 8:8, não 3. 8:8. Vamos lá. Então aqui é a disputa que teve entre o carneiro e o bode. Quem era o carneiro? A Bíblia explica aqui em Daniel 8 que carneiro eram os medo-persas. E quem era o bode? A Grécia. É a mesma explicação do mesmo reino, que é o reino da Grécia de Alexandre o Grande. Vamos entender aqui. Ó. O bode se engrandeceu sobremaneira, Alexandre o Grande, certo? E na sua força quebrou-se o grande chifre. E em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Então a história diz que... Eu vou até diminuir aqui para vocês, só para vocês verem aqui. Que é Alexandre o Grande, ó. Império Grego de Alexandre o Grande. Então aqui é o reino dele, onde o império dele alcançou. Então a história diz que Alexandre o Grande, ele dominou a região, ele venceu os persas e passou a ser o império do bronze, que é o império da Grécia. Ele passou a dominar toda essa região do mapa que está marcadinho em laranja aí, certo? E que quando ele morreu, e de certa forma foi logo, porque a história diz que Alexandre o Grande morreu cedo, ele morreu muito novo, ele ficou parece que doente, enfermo e morreu. E ele não tinha filhos, então ele não teve uma herança para quem deixar todo esse império que ele conquistou, toda essa região de terras que ele conquistou nesse tempo que ele lutou, que ele guerreou e que ele venceu os persas. Então, quem tomou conta deste reino depois que ele morreu? Os seus 4 generais, Cassandro, Lisíaco e os outros 2 que eu não estou me lembrando o nome agora. Os seus 4 generais, a Bíblia é bem específica, ela diz que quebrou-se-lhe o grande chifre, que é Alexandre o Grande, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. 4 chifres notáveis, ou seja, os 4 generais de Alexandre o Grande. Esses 4 generais, eles dominaram essa região. Inclusive, na outra live, eu tenho um mapinha que eu mostro exatamente qual é a região que eles dominaram, porque eu precisava explicar direitinho lá, mas agora eu vou nesse aqui mesmo. Eles se dividiram aqui, eles dividiram o reino em 4 regiões. Um pegou uma parte aqui, outro pegou uma parte aqui, outro pegou uma parte aqui, outro pegou uma parte aqui, certo? Só que desses 4 generais, só 2 se fixaram realmente na terra. Só 2 realmente conseguiram levar adiante o reino, certo? E levaram o reino da Grécia adiante, e um ficou conhecido como o Rei do Norte, e outro ficou conhecido como Rei do Sul. Rei do Norte e Rei do Sul. Certo? Eu vou até continuar lendo para vocês aqui, para vocês verem o que acontece com o reino desses 2 generais, no caso os 4, mas só 2 que prevaleceram. De um dos chifres, ou seja, de um dos chifres, desses 2, porque são dos 4, mas é desses 2 que eu estou especificando para vocês, saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul e para o oriente e para a terra gloriosa. Para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa que é Israel, certo? Cresceu até atingir o exército do céu. Alguns dos exércitos e das estrelas lançou por terra e os pisou. Gente, de quem que a Bíblia está falando aqui? Quem é esse chifre pequeno? Quem estuda as profecias sabe que esse chifre pequeno é o anticristo. Quem não estuda vai aprender agora. O chifre pequeno que sai de um desses 2 aqui chifres, que no caso vai ser do chifre do norte, ou do comandante que ficou do lado do norte, porque o anticristo sempre vem do lado do norte, certo? Quem é? É o anticristo, certo? O anticristo, ele vai vir de alguma região daqui. E se vocês repararem, gente, aonde é essa região? Vamos lá. Mar Negro, Mar Cáspio, Cáucaso, Turquia, Rússia, Cazaquistão, desce aqui, a Turquia não, gente, desculpa, Ucrânia, aqui a Turquia, aqui o Irã, os persas, aqui descendo aqui está aquela Armênia, aqui a parte sul da Turquia. Então a gente vê que é da mesma região que a gente está citando. Então significa que a Bíblia está nos dizendo que o anticristo sai dessa região, ou do povo que se desenvolveu nessa região. Isso não significa que ele tem que ter nascido aqui, mas ele com certeza ele tem a herança genética, ou seja, ele é descendente do povo daqui. Então a gente já viu que
os Askenazes desceram aqui para baixo. Lembra que eu mostrei para vocês que vieram até aqui a parte da Turquia? Aqui também tinha um pouco. Então a gente vê que o anticristo sai dessa região. Mas o que você está querendo dizer com isso? Eu vou continuar mostrando para vocês. Vamos continuar. Nós já vimos que os Askenazes eram citas, certo? E nós já vimos que eles também eram chamados de Ascus. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir isso aqui para você. Aqui. Esse aqui é só um minutinho, não é isso que eu quero. Tem bastante coisa para a gente ver. A gente vai ver isso aqui daqui a pouquinho, mas não é esse agora que eu quero. Então vamos lá. Deixa eu ver esse aqui. Deixa eu ver se é esse que eu quero. Aqui. Vamos lá, vamos entender. A hipótese da origem turca dos Askenazes. Então a gente está falando do neto de Noé, Askenaz, que também era chamado de Ascusa, que querendo ou não ele veio também chamado de Cita e que morou naquela região ali, que se desenvolveu naquela região ali, certo? Então vamos lá. No século XX, o escritor Arthur Koss, de origem Askenazi, em seu livro A 13ª Tribo, de 1976, retomou a antiga teoria de que os judeus Askenazi seriam descendentes dos Khazares, um povo de origem turcomana não semita que se converteu em massa ao judaísmo e abandonou as suas terras na região da atual Turquia, aqui ó, onde eu mostrei para vocês, também onde a Bíblia diz de onde sai o anticristo, fugindo das devastações perpetradas pelos mongóis, que no caso aqui os mongóis eles estavam também comandados pelo czar russo da época, entendeu? Que a Rússia não aceitava a atitude desse povo, então os mongóis, que a Mongólia fica ali bem embaixo da Rússia, depois eu mostro para vocês no mapa, eles estavam comandados pelo czar russo da época e existia uma rixa entre a Rússia e os povos que estavam ligados com ele e esse povo que se chamava Khazares. Então vamos lá. Afinal, refugiando-se na Europa Oriental, principalmente, presta atenção, nos atuais territórios da Polônia, Hungria e Ucrânia. Vão prestando atenção. Então eles fugiram da região da Turquia quando foram atacados pelos mongóis, a mandado dos russos, uma coisa que eu vou explicar para vocês mais para frente também tudo exatamente, e fugiram para a região da Polônia, Hungria e Ucrânia. Só ali não, mas mais ou menos para a região da Europa Oriental, principalmente nesses territórios. Essa população, não pertencendo a nenhuma das 12 tribos de Israel, por isso são definidas no livro de Quester como a 13ª tribo. Porém, testes genéticos em populações dos judeus askenazes não apresentam qualquer evidência de origens casares, mas sim das origens advindas do Oriente. Isso também é uma afirmação falsa. Vou mostrar para vocês agora que não é bem assim. Então vamos lá. Aqui. Vamos abrir, tá lá. Eita, né? Vamos abrir. Aqui, abriu agora. Aqui. Genética esclarece discussão sobre a origem dos judeus na Europa. Eu coloquei essa primeira página, mas eu vou ler para vocês a matéria, só para vocês verem de onde eu tirei, tá? Então, vamos lá. Só um minutinho, que eu vou mostrar para vocês. Vocês vão acompanhando aí para vocês entenderem, tá? Vamos lá. Aqui. Este estudo deverá regular um debate que já dura mais de 2 séculos. Então, gente, eu estou começando a ler aqui, ó.
esse estudo aqui, tá vendo? Mas para vocês verem que eu estou lendo essa parte. Os judeus asquenazes de origem europeia representam cerca de 90% dos mais de 13 milhões de judeus existentes no mundo atualmente. Segundo a hipótese conhecida como renana, os asquenazes descenderam dos judeus que fugiram da Palestina após a conquista muçulmana no ano de 638 d.C. Ainda de acordo com essa teoria, eles se radicaram no sul da Europa e depois, ao final da Idade Média, cerca de 50 mil deles se deslocaram de Renânia, na Alemanha, para a Europa do Leste. Alguns, entretanto, consideraram esta hipótese inverossímil, porque o necessário seria impossível em termos de demográficos, pressupondo um salto de população dos judeus da Europa Oriental de 50 mil indivíduos no século XV a cerca de 8 milhões no começo do século XX. A taxa de natalidade seria, assim, 10 vezes superior àquela da população local, não judia. Isso apesar da dificuldade econômica e as doenças, as guerras e os pogroms, que arruinaram as comunidades judaicas. Para tentar ver isto de forma mais clara, um estudo publicado na revista britânica Genome Biolong em Evolution comparou os genomas que formaram o patrimônio genético de 1.287 indivíduos sem vínculo familiar, descendentes de 8 grupos de populações judias e 74 não judias. Publica Jones e Beltram dos Estados Unidos analisou estes dados. Public Johns Hopkins nos Estados Unidos analisou esses dados em busca de mutações do código de DNA ligadas à origem geográfica do grupo. Esses indicadores já tinham sido utilizados no passado para lançar à luz as origens dos balcos e dos pigmeus no sul da África. Entre os judeus da Europa, o geneticista encontrou assinaturas ancestrais que apontam claramente para o Cáucaso e também mais em menor média para o Oriente Médio, ou seja, Cáucaso, aquele lugar que eu mostrei para vocês, tá? Vamos colocar lá para vocês verem. Da onde que é? Aqui, do Cáucaso, a região que eu mostrei para vocês. Vamos continuar lendo. Segundo Eran Elhaik, esses resultados sustentam a teoria rival da hipótese renana, conhecida como o nome de hipótese Khazari. De acordo com esta teoria, os judeus do leste europeu descendem dos Khazaris, uma mistura de clãs turcos que se instalaram no Cáucaso nos primeiros séculos da nossa era e, influenciados pelos judeus da Palestina, se converteram ao judaísmo no século VIII. Os judeus Khazaris construíram um império florescente, atraindo os judeus da Mesopotâmia e do Império Bizantino. Eles prosperaram de tal ponto que migraram para a Hungria e para a Romênia, plantando as sementes de uma vasta diáspora. Mas o Império Khazari ruiu no século VIII, atacados pelos mongóis e debilitados pelas epidemias da peste negra. Os judeus Khazaris então fugiram para o oeste, instalando-se no reino polonês, na Hungria, por suas competências em finanças e economia e política eram apreciadas. Segundo a hipótese Khazaris, eles finalmente se espalharam pela Europa Central e Ocidental. Então a gente está vendo aqui que o estudo genético mostra que sim, eles são descendentes de Khazaris. Todos os judeus asquenazes? Não. Mas uma boa parte, ou grande maioria, são descendentes dos judeus asquenazes. Eu vou continuar lendo aqui para vocês. Então vão acompanhando comigo. Esses judeus Khazaris, que está chamando aqui, porque esses judeus asquenazes, eles são descendentes do povo Khazari. Na realidade, eles não tinham parentesco nenhum com o judaísmo, mas eles se converteram. Eu vou mostrar para vocês tudo isso. Que
Eu tenho até um outro dizer aqui que também está falando a mesma coisa e eu vou ler outro para você. Só um minutinho. Aqui. O assunto é bem extenso, né? Vamos ver se abrir. Aqui. Segundo Gênesis, no capítulo 10, verso 31, Askenaz foi o bisneto de Noé, neto de Jafé e filho mais velho de Gomer. Aqui está falando aqui a mesma coisa. Ó. Segundo Barihist, ou Gênesis, Askenaz foi o bisneto de Noa, neto de Jafé e filho mais velho de Gomer. Certo? Os descendentes de Askenaz, conforme a tradição, seriam os citas, que, de acordo com Jeremias 51, 27, viviam nas proximidades do Monte Arará. Jeremias 51, 27. E eram chamados de Ascusas nas inscrições assírias. A região da Ascânia e da Latória deriva do seu nome desse grupo, que acredita-se ter avançado até a Europa. Vamos ver o que está escrito em Jeremias 51, 27? Vamos lá. Jeremias 51, 27. Aqui. Arvorai um estandarte na terra, tocai a trombeta entre as nações, preparai as nações contra ela, convocai contra ela os reinos de Ararat, Mini e Askenaz, ordenai contra ela um capitão, fazeis subir cavalos como lagartos e eriçadas. Então, está falando de uma guerra contra os descendentes de Askenaz. Certo? Então, vamos lá. Vamos continuar. Eu vou só diminuir aqui, vou deixar por enquanto isso na tela, porque eu quero ler outro negócio para vocês aqui. O sionismo. Quem não conhece a história verdadeira do passado está condenado a repeti-la. Os acontecimentos de hoje em dia estão vinculados ao que ocorreu há mais de 1000 anos atrás na história humana. A pergunta que devemos responder é: quem são os Khazares? Provavelmente um título de Czar, usado antigamente para os governantes da Rússia, deriva do nome desse povo, assim como o nome do país chamado Cazaquistão, uma república que pertence à extinta União Soviética e que inclui a região do Cáucaso, onde viviam os Khazarianos, ou seja, estão ligados ao Cazaquistão por causa da região, e usaram esse nome para poder, digamos assim, fazer uma média com os czares russos, que é o czar russo que se levantou contra eles, né? Você não pode começar a entender os atuais acontecimentos no mundo, em qualquer localidade geográfica de nosso planeta, sem ter algum conhecimento sobre as últimas 9 décadas de luta para se ter o controle do Kremlin, em Moscou, na Rússia. Mas essa luta, por sua vez, é uma pequena porção de um panorama histórico bem maior. Você está testemunhando hoje o florescer completo de um clímax de guerra em andamento que já dura mais de 1 milênio entre os dois inimigos mais antigos da Terra, e a guerra entre a Rússia e os Khazares. Rússia e Khazares. No entanto, a maioria das pessoas não tem a mínima noção de quem são os Khazares. O reino da Khazaria, a terra dos Khazares, sumiu do mapa do mundo há muitos séculos atrás, mas o impacto deles no mundo atual é maior no dia de hoje do que qualquer outro período do tempo passado. Hoje em dia, a maioria das pessoas nunca ouviu falar sobre eles, e das suas terras. Na sua época, o reino khazariano era uma das maiores potências, tendo um grande império de povos subjugados. Ele tinha que ser levado em conta pelas duas superpotências vizinhas daquela época. Ao sul, o oeste da Khazaria, o Império Romano,
bizantino estava em pleno apogeu e a sua civilização cristã ortodoxa oriental. Ao sudeste, o reino dos Khazares, denominado pelo Império Muçulmano, em expansão nos califados árabes islâmicos. Eu vou abrir para vocês aqui o mapa para mostrar para vocês. Quer ver? Aqui. Aqui, gente. Ó. Você lembra que eu mostrei para vocês o mapa que mostrou o Império Grego? Depois do Império Grego, gente, quem foi que dominou o Império? O Império Romano, aqui, ó. Mapa do Império Romano. Mas a gente já vê aqui que o Império Romano, ele não dominou aquela mesma região. Ele ficou só com uma parte da Turquia, aqui, ó, a ponta só dela, e não entrou no Cáucaso. Então, o povo khazariano, ou seja, os Askenazes, eles faziam limites com o Império Romano. Aqui, como eu acabei de ler ali, ó, tá vendo aqui, ó? Metade da Turquia tá para cá, mas aqui o Cáucaso não tá, para onde eles realmente estavam. Depois eles fugiram, né? Para cá, para cima. Então tá. Vamos prestar atenção. Eu vou colocar para vocês aqui uma outra imagem. E vou continuar lendo. Aqui. Vamos lá. Eu vou continuar lendo, só um minutinho. Agora eu vou mudar de texto, gente. Aqui já tá bom. Eu vou ler para vocês um outro texto agora, uma outra matéria, que também é muito importante, que vai fazer vocês entender tudo que eu quero dizer para vocês. Então vamos lá. A história da máfia khazariana e os Rothschilds. Máfia khazariana, o cabelo tá me incomodando, e os Rothschilds. Então vamos lá. A cortina está agora a ser levantada para expor completamente a máfia khazariana e o seu plano maligno para se infiltrar, tiranizar o mundo inteiro e erradicar todas as religiões abraâmicas e permitir apenas o seu talmudismo babilônico, também conhecido como luciferianismo, satanismo ou antigo culto a Baal. Então a gente vai ver aqui o que significa essa máfia khazariana. Vamos lá. A máfia khazariana atualmente sabe que não pode operar ou existir sem um segredo objetivo e, portanto, gastou muito dinheiro na eliminação dos seus rastros dos livros de história para impedir que os cidadãos do mundo aprendam sobre o seu mal, para além da imaginação, que empodera a maior cabala de crimes organizados do mundo. Os autores deste artigo fizeram seu melhor para ressuscitar essa história secreta e perdida dos khazarianos e do seu grande sindicato internacional do crime organizado, mais conhecido como Máfia Khazariana, e tornar essa história disponível para o mundo inteiro através da internet, que é a nova imprensa de Gutenberg. Tem sido extremamente difícil reconstruir esta história secreta e escondida da máfia khazariana. E, por favor, perdoem-nos qualquer pequenas imprecisões ou erros que não são intencionais, e sim devido à dificuldade em escavar a história verdadeira sobre os Khazares e sobre a sua máfia. Foi Mike Harris que ligou os pontos e fez a descoberta real da história secreta da máfia khazariana e do seu juramento de sangue, presta atenção, gente, juramento de sangue, para se vingar da Rússia, por ajudar os americanos a vencerem a guerra revolucionária e a guerra civil, e o seu juramento de sangue e vingança contra os americanos, a América e os americanos por terem ganho essas guerras e manterem a união. Ou seja, aqui está falando que o problema dos Khazares com a Rússia já é antigo. Primeiro porque eles foram expulsos da região do Cáucaso, ali perto da Turquia, que eu expliquei para vocês, tiveram que subir lá para cima, para a Ucrânia, para a Polônia, para a Hungria, porque a Rússia, que comandava uma quantidade de povos que, junto com a Mongólia, no caso a Mongólia encabeçou o ataque, atacou os Khazares, que eles moravam ainda ali na região da Turquia, perto do Monte Ararat, ou seja, onde se desenvolveu os descendentes de Askenaz, e eles tiveram que fugir, então eles já tinham raiva da Rússia por isso. Depois, eles tentando destruir a América, a Rússia ajudou a América na guerra civil deles antiga e na guerra revolucionária. Vai guardando aí. Na Conferência da Síria sobre o combate ao terrorismo,
ao extremismo religioso de 1º de dezembro de 2014, no seu discurso, o editor-diretor Gord Duffe divulgou publicamente pela primeira vez o terrorismo mundial que o terrorismo mundial é criado por um grande sindicato internacional do crime organizado associado a Israel. Aguenta aí, gente. Essa divulgação enviou ondas de choque desde a conferência e quase instantaneamente por todo o mundo, já que quase todos os líderes mundiais receberam esse relatório da divulgação histórica de Gordon Duff no mesmo dia, alguns em poucos minutos, e as ondas de choque do seu discurso histórico em Damasco continuam a reverberar por todo o mundo até este mesmo dia. E agora Gordon Duff pediu ao presidente Putin para divulgar as informações russas que vão expor cerca de 300 traidores do Congresso pelos seus sérios crimes em série e espionagem legal em nome da máfia casariana, contra a América e muitas nações do Oriente Médio. Sabemos agora que a máfia casariana está a travar uma guerra secreta contra a América, contra os americanos, com o uso de terrorismo estilo bandeira falsa. Ou seja, eles entraram nos Estados Unidos já há centenas de anos atrás, não vou dizer centenas, mas pelo menos há umas 300 anos atrás, umas 3 décadas atrás, eles foram se filtrando aonde? No governo dos Estados Unidos. E hoje, como eles já queriam fazer há muito tempo e vêm fazendo há muito tempo, eles vêm destruindo os Estados Unidos de dentro para fora, entendeu? De dentro para fora, fazendo parte do governo e das instituições poderosas dos Estados Unidos. Vamos lá. A história oculta da incrivelmente malévola máfia casariana. Então vamos lá. Os casarianos tornaram-se uma nação governada por um rei maligno que tinha a servirem na sua corte antiga antes das negras babilônicas oligarcas ocultas. Durante esse tempo, os casarianos tornaram-se conhecidos pelos países vizinhos como ladrões, assassinos, bandidos de estrada que assumiam a identidade dos viajantes que assassinavam, sendo essa uma prática ocupacional em um modo de vida normal para eles. Os líderes das nações vizinhas, especialmente a Rússia, receberam durante tantos anos queixas dos seus cidadãos que coletivamente entregam um ultimato ao rei casariano. Eles enviaram um comunicado ao rei que ele deveria escolher uma das 3 religiões abraâmicas para o seu povo e torná-la a sua religião oficial do Estado e exigir que todos os cidadãos casarianos a praticassem e educassem as suas crianças casarianas para praticar a fé. Então, o povo casariano era um povo terrível, um povo maléfico, um povo que observava os antigos cultos babilônicos e faziam maldades. E os países em volta forçaram eles a escolher uma das 3 religiões abraâmicas porque eles queriam que eles vivessem a fé, e assim talvez eles achavam que eles iriam mudar, né? O rei casariano foi dado a escolher entre o Islã, o cristianismo ou o judaísmo. E o rei escolheu o judaísmo e prometeu permanecer dentro das exigências estabelecidas pela Confederação de Circunvizinhas das Nações conduzidas pelo czar russo, do qual fazia parte, o que eu falei para vocês, o povo que invadiu lá, que realmente botou eles para correr, que foram os... Vou ver aqui no mapa. Eu esqueci agora o nome deles, gente, pelo amor de Deus. Os mongóis, né? Khazar, uma antiga nação da qual você nunca ouviu falar. Aqui, tá vendo? Onde ela abrangia. Essa região aqui para onde eles foram, tá vendo? Que eles pegavam aqui, aqui e aqui. Tá vendo o laranjinha aqui, ó? Ucrânia, aqui, Cazaquistão e o Cáucaso. Tá vendo? Aqui, já mostrei para vocês. Depois eu mostro para vocês que a Mongólia fica debaixo da Rússia, gente. O povo mongol que atacou, mas era a Rússia que comandava. Então vamos lá. Apesar do seu acordo e promessa, o rei casariano e o seu círculo interno de oligarcas continuaram a praticar a antiga magia negra babilônica, também conhecida como satanismo secreto. Esse satanismo secreto envolvia cerimônias ocultas que se caracterizavam ao sacrifício de crianças e depois sangrarem, beberem o seu sangue e comiam seus corações. Vocês conseguem imaginar quem é as pessoas que fazem isso nos dias de hoje? Então vamos lá. O profundo e sombrio segredo das cerimônias ocultas era que todas elas eram baseadas na antiga veneração a Baal,
também conhecida como adoração da coruja, para enganar a Confederação das Nações lideradas pela Rússia, que observavam a Casária. O rei casariano uniu as suas práticas de magia negra luciferiana com o judaísmo e criou uma religião secreta satânica conhecida como talmudismo babilônico. Vocês sabem que o Talmud é o livro dos judeus, então ele criou um talmudismo babilônico. Essa foi tornada a religião nacional da Casária e nutria o mesmo mal que era conhecido antes dos casários. Infelizmente, os casarianos continuaram pelos seus maus caminhos, roubando, assassinando aqueles países vizinhos que viajavam através da Casária. Os ladrões casarianos tentavam frequentemente assumir as suas identidades após assassinarem esses visitantes e tornaram-se mestres de disfarces das identidades falsas, uma prática que perpetuaram até este mesmo dia, juntamente com as suas cerimônias ocultas de sacrifício de crianças, que são na realidade o antigo culto a Baal. Aí as nações circunvizinhas esgotam a paciência com eles e, como eu falei para vocês, eles são atacados e sobem para a região da Ucrânia, do leste europeu ali, da Ucrânia, da Polônia. Eu não vou continuar lendo porque esse texto é enorme, gente. Mas aqui vai continuar falando a respeito exatamente disso. Tá? Agora eu quero mostrar para vocês mais uma coisa. Vamos lá. É muita coisa e uma coisa está ligada à outra. Muita coisa e uma coisa está ligada à outra. Só um minutinho. Aqui. Vou ler só as coisas mais importantes que eu quero que vocês entendam. Vamos lá. Aqui. Olha essa matéria que saiu no Super Interessante. Aqui. Os judeus, os donos do mundo. Os apócrifos protocolos dos sábios de Sião, inspirados em obras antissemitas do século XIX, revelariam os planos dos judeus de conquistar todas as nossas riquezas. Baseando-me nesse texto, eu quero explicar para vocês uma coisa. De forma nenhuma, eu estou aqui dizendo que os judeus ou os hebreus, porque judaísmo é a religião judaica, né? O judaísmo é a religião. Por que o nome é judaísmo? Porque quem voltou para Israel, para Jerusalém, foram a tribo de Judá. Então ficou sendo conhecido como judeus, porque a tribo de Judá é judaísmo, que é a religião que eles seguem, mas na realidade nós estamos falando do povo hebreu, de todo o povo de Israel, certo? De todo o povo de Israel, de todos os descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó, e das 12 tribos de Israel. Então, de forma nenhuma, eu estou aqui falando mal dos hebreus, ou dos judeus, ou da religião judaica. Eu estou aqui mostrando para vocês que desde os primórdios da terra, o diabo criou um plano para se infiltrar ou tomar, como os povos casários dos quais eles fazem parte, ou seja, são eles, né? Eu vou explicar para vocês mais para frente. Tomar a identidade das pessoas, fazer disfarces, lidar com magias negras, com todo tipo de culto a Baal, de adoração, matar crianças, fazer todas as coisas que a gente sabe que hoje em dia os donos do mundo, os Illuminatis, os maçons, a nova ordem mundial, aqueles que comandam o mundo, que estão planejando e colocando em prática o reino e a religião do anticristo e todo o seu projeto de dominar o mundo, que eles praticam até o dia de hoje. Então eu estou falando daqueles que se declaram judeus e não são, mas mentem,
sendo a sinagoga de Satanás. E onde que eles estariam, gente? Obviamente, dentro de Israel, no meio dos judeus. E assim como eles tomaram o poder dos países, ou seja, aqueles que fazem parte disso lideram os países do mundo, eles também, infelizmente, estão por trás da liderança de Israel, porque eles têm que manipular a situação para que aconteça do jeito que eles querem. Eu não estou falando de forma nenhuma mal dos judeus, mas eu vou mostrar para vocês o que eu estou querendo falar, para vocês entenderem. Vamos lá. Vocês já entenderam que a terra de Magog, da onde vieram os descendentes de Magog, que são o povo Askenaz, que depois a gente sabe que os Casares estavam ligados com esse povo, os Askenaz, que não são judeus, não têm herança de Sem, eles são filhos de Jafé, descendentes de Jafé, então eles são chamados de a 13ª tribo porque eles não são semitas, certo? Que eles simplesmente mentiram, se fizeram passar por judeus para dominar o mundo. Mais ou menos aqui vocês já entenderam, né? Então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui mais uma imagem. Aqui. Vamos ver aqui, ó. Família dos Rothschilds. É uma família judia com origem em Hamburgo, Alemanha, que estabeleceu uma dinastia bancária na Europa. Ou seja, eles dominam o dinheiro, são donos dos bancos, então eles dominam o poder. Qual a etnia deles? Só para vocês verem o que eu estou querendo dizer. Aqui, ó. Askenazita. Aqui. Aqui, judeus askenazes. E será que aqueles que estão por trás do comando do mundo, as famílias que mandam no mundo, que estão por trás de todas as maldades, de todos os projetos de destruição e das tramóias que estão colocando o reino do anticristo no poder, são também chamados de judeus? Vamos ver aqui. Vou mostrar para vocês mais algumas coisas. Então, vamos lá. Aqui. Em sua cidade natal, húngara, seu extenso financiamento de causas políticas fez dele um alvo dos nacionalistas europeus. É uma vítima. Vários conservadores estadunidenses já promoveram falsas alegações que caracterizam Soros, ou seja, Jorge Soros, como mestre das marionetes, singularmente perigoso por trás de uma variedade de supostas conspirações globais, sendo que o The New York Times relatou em 2018 que essas alegações haviam mudado da periferia para a corrente principal da política do Partido Republicano. Vamos lá. As teorias da conspiração dirigidas a Soros ou a Jorge Soros, que é descendente de judeus, têm sido frequentemente descrita como antissemitas, ou seja, ele também é judeu, gente. Jorge Soros. Então vamos lá. Vamos ver aqui. Aqui. Vamos ver a ligação de tudo isso. Jorge Soros está disposto a investir 1 bilhão na Ucrânia. Isso aqui é de 2015, 30/3/2015. O magnata estima as necessidades de financiamento da Ucrânia em 50 milhões de euros. Vocês lembram que eu li para vocês que quando eles foram atacados pelos mongóis, os casarianos, ou aqueles que se denominaram judeus askenazes, mas eles eram os casarianos, eles moravam ali naquela região aonde se desenvolveu o povo de Askenaz, que eu mostrei para vocês lá no Cáucaso. E eles faziam tudo que era besteira, e aí eles se converteram ao judaísmo, mas estavam mentindo, estavam manipulando, estavam criando um Talmud satânico e continuava fazendo os cultos dele ao diabo, o antigo culto a Baal, e disfarçado de judaísmo, e que eles foram atacados porque a Rússia se encheu, que o povo viu que eles continuavam fazendo maldades e
e eles foram atacados, e quem encabeçou esse ataque foi os mongols, e eles fugiram para a região da Europa, aí que está ali denominando principalmente na Hungria, ou na Ucrânia, na Polônia e na Hungria. Então vamos lá, esse aqui, ele é da Hungria. Nós vamos falar agora da Ucrânia. Vamos ver aqui, se não está tudo ligado. Presta atenção. Vamos ver aqui. Aqui, vamos ver mais um. É o nosso herói. Guerra na Ucrânia. É o nosso herói. Zelensky, judeu, residente, humorista e o presidente da Ucrânia. Então, o que ele é também, gente? Judeu. Então, vamos lá, vamos continuar. A ligação deles. Vamos ver aqui. Ai, não esqueço que eu tenho que baixar, fechar. Peraí. Só um minutinho. Presidente ucraniano pede aos judeus para que não permaneçam em silêncio. Babi Yar, onde fica a torre da televisão atacada, foi o local nos arredores de Kiev onde as tropas da Alemanha nazi massacraram milhares de judeus. Aí eles estão dando um exemplo de onde os judeus foram massacrados. Vamos ver mais uma aqui. Aqui. A Ucrânia é o único país, para além de Israel, que tem um chefe de Estado judeu. Vamos prestar atenção, gente. Vamos prestar atenção. Vamos analisar. Existe Quer ver? Eu vou ler para vocês aqui, para vocês entenderem. Só um minutinho que eu vou abrir para vocês. Vou mostrar para vocês um negócio também que é bem importante, para vocês entenderem. Só para vocês entenderem. Máfia casariana decide infiltrar-se e sequestrar todos os bancos do mundo usando o sistema de criação mágica de dinheiro, também conhecida como dinheiro mágico babilônico, ou a arte secreta de ganhar dinheiro, a partir do nada, usando o poder da usura perniciosa para acumular em juros. Eu vou mostrar mais um negocinho para vocês aqui. Não dá para ler tudo, mas eu vou mostrar para você aqui. Tanta coisa aqui que eu tenho que ir procurando. Só um minuto. Para a gente poder entender. Perderam a paciência, vamos ver. Eu não estou achando, gente. Aqui fala que eles planejaram o 11 de setembro. Acho que está lá em cima. Peraí. Deixa eu ver. Aqui, ó. Os Rothschild, 11 de setembro.
Então aqui fala que a máfia casariana provocou aquele 11 de setembro, que eles disseram que tinha sido os muçulmanos, que eles invadiram um país lá, que disseram que tinha armas para matar as pessoas e tal, mas na realidade isso tudo foi uma criação deles. Tá? Eles estão destruindo os Estados Unidos por dentro e eles criam essas guerras de bandeira falsa, certo? Eu não consegui achar o texto aqui para ler para vocês, mas não tem problema. Não tem problema não. Eu vou explicar para vocês agora aqui o que eu quero. A gente está vendo então que existe uma máfia judia falsificada que está por trás do comando do mundo no que diz respeito à maldade que está acontecendo. Então, por que essa guerra na Ucrânia? Será que a Ucrânia é tão inocente assim? Será que a Rússia está atacando a Ucrânia porque a Ucrânia é inocente, a Ucrânia não está fazendo nada demais, ou eles são o berço da nova ordem mundial? Se vocês repararem em alguns jornais, quando saiu a notícia da guerra que começou, em alguns jornais, algumas notícias de algumas televisões, saiu sobre primeiro dia da nova ordem mundial, ou a pauta agora é a nova ordem mundial, ou seja, eles têm certeza que eles deram o pontapé inicial para aquilo que eles estão planejando há muito tempo. Eu estou aqui dizendo que o Vladimir Putin e a Rússia são inocentes? Não. Eu estou dizendo que existe digamos assim, uma briga antiga e que eles estão tentando terminar ela agora. Eles estão tentando destruir os Estados Unidos e esse de dentro para fora e a Rússia do jeito que eles estão fazendo agora. E começaram essa guerra porque eles provocaram essa guerra, eles fizeram com que a Rússia atacasse a Ucrânia e, digamos assim, para que eles conseguissem fazer com que a Terceira Guerra Mundial começasse. Então eles conseguem destruir a Rússia, porque a Rússia está sendo colocada de lado. Não estou dizendo que a Rússia é inocente, não estou dizendo que a Rússia é a parte boa e inocente da história e a Ucrânia é ruim. Estou dizendo aqui que isso é um projeto da nova ordem mundial e que isso está sendo colocado em pauta porque eles vão trazer ao poder, através desta guerra que vai se transformar na Terceira Guerra Mundial, estes judeus falsificados vão trazer ao poder o anticristo, que supostamente é um judeu, que também é um judeu que não vai ser judeu de verdade. Então vamos ficar de olho, gente, em todos esses personagens que eu estou mostrando para vocês, inclusive nesse presidente e nessa guerra, que provavelmente vai se tornar a Terceira Guerra Mundial e que vai ser, digamos assim, eles vão conseguir, de certa forma, isolar a Rússia e dar a partida para a nova ordem mundial. E que através dessa guerra eles vão conseguir fazer o acordo de paz, eles vão conseguir destruir os Estados Unidos, porque os Estados Unidos eles estão conseguindo destruir de dentro para fora, mas eles precisam eliminar o poder dos Estados Unidos, certo? E que quando eles conseguirem fazer isso, eles vão fazer esse acordo de paz e vão encaixar tudo de acordo com aquilo que eles querem. E Israel vai estar no topo de toda essa evidência. Aí vocês vão dizer para mim, mas Israel não vai ser atacado? Agora não. Israel é a meretriz sentada sobre a besta. Quem é a besta? O reino do anticristo. E quem é a meretriz? Jerusalém. Jerusalém é a meretriz. Se vocês quiserem ver explicações a respeito disso, eu tenho uma live no meu canal que eu fiz também, quem é a meretriz sentada sobre a besta. Lá eu explico exatamente que Jerusalém é a meretriz sentada sobre a besta, que vai encabeçar um conglomerado de cidades que fazem parte da Babilônia, certo? Israel, por um tempo, ela encabeça esse sistema. Por quê? Porque o anticristo vai permitir que ela seja colocada lá, porque ela vai ser colocada lá por um propósito. E quando eles tiverem cumprido o propósito, eles mesmos vão atacar Israel, o anticristo ataca Israel, e a Bíblia fala que eles vão comer as carnes da prostituta ou da meretriz. Então eles destroem Israel, eles destroem Jerusalém, eles invadem Jerusalém. E isso está descrito em várias passagens bíblicas que eu explico em outras lives. E quando eles fizerem isso, aí Israel sai dessa posição de principal meretriz das meretrizes da Babilônia e outra cidade toma este lugar, que vai ser o reino que o anticristo vai, como a Bíblia fala em Daniel 11, montar as suas tendas palacianas e começar a reinar daquele lugar. Então, gente, tudo está preparado. O reino do anticristo está preparado.
tudo está para começar. Essa guerra, ela é o pontapé inicial da nova ordem mundial, que vem sido planejado há séculos. Há séculos existe esse conflito entre os antigos casares, ou a gente pode dizer máfia casariana, porque ela está escondida por trás de judeus que não são judeus, mas mentem, que levam o nome de casares porque vem da região aonde o povo ali de Magog se desenvolveu, no qual o descendente é Askenaz, por isso que Gog é da terra de Magog, certo? E eles vêm se desenvolvendo esse desejo de vingança há muito tempo, desde que a Rússia se meteu com eles e que eles tiveram que sair da onde eles ficavam ali, fugiram para o norte ali da Ucrânia, onde está a Ucrânia, onde está a Polônia, onde está a Hungria, da onde a gente vê que sai os supostos judeus que também lideram o mundo, porque Jorge Soros é da Hungria, esse presidente aí na Ucrânia, a Ucrânia está sendo alvo do começo da guerra. Ali eles investem milhões e milhões de dólares para todo o projeto deles. Ali existe um exército que é treinado para destruir, que tem total frieza, que fazem, inclusive agora na guerra eles fizeram isso com alguns soldados, eles crucificam cristãos, eles odeiam cristãos, eles crucificam cristãos. E tem um vídeo até rolando na internet, eu não sei se algum de vocês viu, dos soldados ucranianos crucificando um soldado russo, porque os russos, que muitos acham que são ateus ou incrédulos, na realidade eles são cristãos. Eles são cristãos ortodoxos, as igrejas ortodoxas estão na Rússia, e eles são cristãos ortodoxos praticantes, então eles odeiam, qualquer linha de cristianismo eles odeiam, e eles querem destruir as 3 religiões babilônicas, as 3 regiões abraâmicas, e deixar só o talmudismo babilônico deles persistirem, certo? No qual é o culto ao diabo, ou a Satanás, ou a Baal, o culto antigo, onde se sacrifica crianças, se bebe sangue de crianças, se mata, se toma a identidade das pessoas, se faz magia para enriquecer. Por isso que eles são donos do mundo, donos dos bancos, conseguem dominar os governos, e estão sim liderando os países, porque se nós olharmos a Bíblia diz que são 10 chifres, ou 10 reis que vão dar o poder para o anticristo. Então eles estão trabalhando e colocando o reino de Cristo em evidência. Então vamos ficar de olho nessa guerra, gente, porque infelizmente ela vai se transformar na Terceira Guerra Mundial. Infelizmente através dela vai vir mais fome, vai vir mais mortes, vai vir mais pestes, vai vir o cumprimento final dos selos, como eu já fiz o vídeo falando a respeito dos selos, e a gente vai ver, eu acredito que a igreja tirada daqui, nessa intermediação entre a guerra e esses acontecimentos antes do acordo de paz, eu acredito que a igreja é tirada daqui, aqueles que ficarem aqui vão ver o anticristo ser elevado ao poder. Estamos chegando ao final de tudo mesmo, gente. Eu sei que as coisas estão acontecendo, que nós estamos vendo todas as profecias saírem das páginas da Bíblia e tomarem forma, e tomarem força. E eles têm certeza que chegou o momento deles, o momento da nova ordem mundial, o momento do anticristo, o momento do reino, daqueles que se declaram judeus e não são, serem elevados ao poder. E infelizmente eles se infiltraram nos lugares, inclusive em Israel. Inclusive, quem trouxe Israel de volta, a Bíblia diz que eles voltariam, que Israel teria que voltar a ser nação. Mas não falou que ia ser Deus que ia colocar ela de volta, mas sim permitir. Quem trouxe eles de volta foram eles. Eles fizeram toda a manipulação quando mataram os 6 milhões de judeus, dos quais eles mataram judeus verdadeiros e também judeus que não são verdadeiros, porque as pessoas não têm culpa. As pessoas nasceram dentro de uma religião judaica, cresceram aprendendo a religião judaica e muitos acreditam que são judeus, certo? Sem saber que não são, que fazem parte de uma manipulação, e outros que também eram judeus foram mortos. E quando a gente analisa a última batalha, onde o anticristo vai invadir Israel, no meio dos 3 anos e meio, quando ele mata as 2 testemunhas, ele também vai matar 2/3 de judeus, dos quais muitos desses também não vão ser judeus. E só 1/3 foge para o deserto. Só aqueles a que Deus disse que tem um lugar para escondê-los, porque Deus tem uma promessa com o povo judeu.
O povo judeu ou o povo hebreu continua sendo o povo de Deus. Infelizmente, a desobediência deles causou e permitiu tudo isso. Mas Deus tem uma promessa que ele vai cumprir. Ele disse que em Jerusalém sempre teria um descendente de Davi para estar reinando. Esse vai ser Jesus no milênio. Então ele tem que cumprir a promessa dele. E ele vai cumprir. No final dos 7 anos, Jesus vem e cumpre a promessa dele. Salva o restante dos judeus que sobrarem, um terço que sobrar, destrói o anticristo e restaura Jerusalém e começa a reinar no milênio. É muito assunto para falar, entendeu? Inclusive, se vocês quiserem entender um pouco mais, assistam as lives do meu canal. Eu falo praticamente das profecias num contexto geral de tudo que está acontecendo e de tudo que vai acontecer. Se vocês quiserem assistir, eu convido vocês a assistir, que vocês vão entender um pouco mais do que eu estou falando, tá? Eu agradeço vocês de terem participado comigo até aqui. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa, como foram eles que projetaram e planejaram o massacre dos 6 milhões de judeus. Presta atenção. Putin disse que atacou a Ucrânia, que eles são neonazistas, né? E que eles não são nada daquilo que a gente acha. Olha essa imagem aqui. Antes de eu desligar. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Swastika nazista. Swastika. Certo? Então a gente vê que a coisa é muito maior do que a gente imagina. Eles causaram um massacre para que eles tivessem digamos assim, uma comoção mundial e pudessem trazer de volta a terra de Israel. E foi o que eles fizeram. Eles conseguiram trazer de volta, com o propósito de implantar o reino do anticristo. E para isso eles tinham que trazer Israel de volta. Infelizmente, nós estamos vendo todo o cumprimento da palavra que diz que nós vivemos no engano. Que o engano, se o nome é engano, significa que o engano é muito grande. Senão não enganaria, certo? E muitos não conseguem entender. Eu sei que o povo simples sofre, porque no meio da guerra tem a população normal lá que está morrendo. E eles é que estão causando isso. Eles mesmos, os próprios líderes dos países, inclusive da Ucrânia, que se coloca como um inocente, mas eles não são. Eles provocam as guerras, eles lucram com isso e eles vão conseguir, através disso, implantar aquilo que eles querem, que é o reino do anticristo. Eu fico aqui agora. Deus abençoe vocês. Foi muito bom participar com vocês mais uma vez. Que Deus abençoe a todos. Amém.